Quando muita gente ouve a palavra índios, imagina que todos são iguais. Mas essa é uma das maiores falsas ideias sobre os povos indígenas. No Brasil existe uma enorme diversidade de povos, línguas, costumes, histórias e formas de viver. Hoje você vai entender tudo isso de um jeito simples, educativo e muito importante. Os povos indígenas são os primeiros povos deste território que hoje chamamos de Brasil. Eles já viviam aqui muitos anos antes da chegada dos portugueses, em 1500, e até hoje seguem vivos, resistindo, preservando culturas, defendendo seus territórios e ajudando a contar a verdadeira história do nosso país. Quem são os povos indígenas? Além de tudo, é importante entender uma coisa: não existe um único povo indígena, existem muitos povos diferentes. Segundo os dados mais recentes do censo de 2022, o Brasil tem 1.694.836 pessoas indígenas, com 391 etnias e 295 línguas indígenas registradas. Isso mesmo, uma diversidade gigantesca. Ou seja, cada povo tem uma própria identidade, tradição, linguagem, organização social, espiritualidade, alimentação, até relação com a natureza. Por isso, o jeito mais correto de falar é povo indígenas, no plural. Por que eles foram chamados de índios? O termo índio surgiu porque os colonizadores europeus acreditavam ter chegado às Índias, só que isso estava errado. Com o tempo a palavra ficou conhecida, mas hoje muita gente prefere usar indígenas ou povos indígenas, porque esses termos representam melhor a diversidade e respeitam mais a identidade desses povos. Como os povos indígenas viviam antes da colonização. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas já tinham formas próprias de organização, conhecimento sobre a terra, agricultura, caça, pesca, medicina natural, artes, rituais e educação. Eles não eram atrasados, como por muito tempo tentaram ensinar. Na verdade, possuíam conhecimentos profundos sobre a floresta, os rios, os animais e o equilíbrio da vida. Cada povo tinha sua própria forma de viver. Alguns moravam em grandes aldeias, outros viviam em grupos menores. Alguns dependiam mais da pesca, outros da agricultura, outros da caça e das coletas. O que aconteceu com eles após a chegada dos portugueses? Com a colonização, os povos indígenas sofreram violência e expulsão de suas terras, escravização, doenças trazidas pelos europeus, tentativa de apagamento cultural. Muitas comunidades foram destruídas e muitos povos desapareceram ao longo da história. Mesmo assim, os povos indígenas resistiram e essa resistência continuará até hoje. Sobrevivem, manter a cultura viva, lutar pela terra e continuar existindo já é, por si só, um enorme ato de força. Os povos indígenas ainda existem hoje? Sim. Esse é um ponto muito importante. Muita gente fala sobre indígenas como se eles existissem apenas no passado, mas isso é totalmente errado. Indígenas estão vivos e presentes. Eles vivem em aldeias, em territórios indígenas e também em cidades. Inclusive, mais da metade da população indígena no Brasil vive em áreas urbanas, segundo o IBGE. Ser indígena não depende de viver isolado ou de estar longe da tecnologia. Existem indígenas usando celular, internet, estudando em universidades, ocupando cargos políticos, produzindo artes, cinemas, música e defendendo seus direitos. A cultura indígena. A cultura indígena é extremamente rica.
Ela aparece nas pinturas corporais, nas danças, nos cantos, nos rituais, nos artesanatos, na culinária, nas línguas e na forma de ver o mundo. Muitos elementos da nossa cultura brasileira têm influência indígena. Alimentos como mandioca, beiju e tapioca, palavras do nosso vocabulário, conhecimentos sobre ervas e natureza, até formas de convivência com o ambiente. Língua indígena. O Brasil é um dos países multilingües, também por causa dos povos indígenas. O censo 2022 registrou 295 línguas indígenas, o que mostra uma riqueza cultural imensa entre mais falas. Então, o Tinucana, Guarani, Kaiowá e Gajajarra. Preservar essas línguas é preservar memórias, conhecimentos e identidades. Terra indígena, porque é tão importante. Para os povos indígenas, a terra não é apenas um pedaço do chão. Ela representa a vida, ancestralidade, espiritualidade, sobrevivência, cultura e o futuro. E é aí que então seus antepassados, suas histórias, e seus rituais e seus conhecimentos. É por isso a luta pela demarcação e proteção das terras indígenas é tão importante. Sem território protegido, muitos povos ficam ameaçados. Povos indígenas e natureza. Os povos indígenas têm várias fundamentais. A preservação ambiental, seus conhecimentos tradicionais ajudam a proteger florestas, rios, animais e biodiversidade. Hoje, inclusive, o próprio governo brasileiro destaca a importância desses povos para a identidade nacional, para a proteção dos territórios e para o futuro do país. O Dia dos Povos Indígenas no Brasil. O dia 19 de abril é celebrado como Dia dos Povos Indígenas. Hoje essa data é vista como cada vez mais como um momento de respeito, valorização, escuta e reconhecimento da diversidade indígena, e não apenas como uma comemoração escolar simplificada. Os povos indígenas. Falar sobre os povos indígenas é falar sobre a verdadeira raiz do Brasil. É entender que o nosso país não começou em 1500, mas muito antes disso. É reconhecer que existem centenas de povos, línguas e culturas que seguem vivos, fortes e importantes até hoje. Mais do que lembrar, a gente precisa respeitar. Mais do que homenagear, a gente precisa conhecer. É mais do que repetir estereótipos. A gente precisa aprender a enxergar os povos indígenas como eles realmente são, diversos, atuais, resistentes e essenciais para a história e para o futuro do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal Theo Isaac Ensina, comente aqui embaixo qual foi a coisa mais importante que você aprendeu sobre os povos indígenas. Se você quiser, eu também posso criar. Posso criar mais documentários sobre esse assunto. Acho que você nem comente, compartilhar muitos likes. Eu sou Isaac, tchau.